Olá, professor! Se você curte uma boa história, daquelas cheias de fatos interessantes e informação, então você vai adorar podcasts. Mas espera aí, o que é um podcast mesmo? Bom, podcasts são transmissões de áudio pela internet, geralmente organizadas em episódios. Dá para ouvir em serviços de streaming online, ou seja, em tempo real, ou offline, baixando direto da internet para ouvir quando quiser. E quando se trata de fazer jornalismo para podcast, a coisa fica ainda mais interessante. Jornalismo para podcast é muito mais do que só contar um fato ou evento. O podcast te permite explorar vários formatos diferentes, como entrevistas, mesas redondas e até reportagens inspiradas nas narrativas das rádios-novelas antigas. Legal, né? Mas você deve estar se perguntando, como é que eu escrevo os textos para tudo isso? Por onde começar? Calma! A gente vai te dar dicas preciosas. A base é lembrar das 6 perguntas essenciais do lead. O que, quem, quando, onde, como e por quê. A partir delas, você vai conseguir escrever textos para qualquer formato que você escolher. Então vamos aos formatos. O formato noticioso, radiofônico. Esse formato tem um caráter mais informativo, ideal para orientações pontuais e solução de dúvidas. Um bom exemplo bem bacana é o 1, 2, 3 segundos, da Rádio Band News. Escute aí um trechinho. O governo adia o compromisso de zerar o déficit primário e encaminha ao Congresso o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Previsão do salário mínimo para o ano que vem? R$ 1.502, um aumento de 6,3%. Tudo bem por aí? Eu sou Ivan Brandão. Esse é um dos destaques em 123 segundos, podcast original Spotify, produzido pela Band News FM. Ouviu? É a notícia direta, sem opinião. Outro formato é a mesa redonda, também conhecido como mesa cast. Nele, 3 ou mais pessoas discutem sobre um tema específico. Esse formato é ótimo para reunir diferentes perspectivas sobre um assunto. É mais informal e oferece uma variedade de informações. Um exemplo desse tipo de formato é o programa Multigames, produzido pela Multirio. Vamos ouvir? Eu quero entender o momento do Brasil dentro dessa indústria. Pedro, a gente tem profissionais hoje gabaritados, qualificados para estar na fronteira do conhecimento e como o Brasil se insere no mundo nessa indústria de games? Eu diria que o Brasil está num momento muito bom, né, nesse aspecto da indústria de games, né? Interessante, né? Agora vamos falar um pouco do formato bem básico, as entrevistas. Geralmente, esse formato inclui um apresentador conversando com um entrevistado. Bora ouvir um trecho do Provocast, apresentado pelo Marcelo Tais, que entrevista o Maurício de Souza. Eu falei do Brasil, né, da influência no Brasil, mas são mais de 120 países, né? Sim, e ainda estou buscando mais. Mas qual deles é assim o segundo mais louco pela Mônica no mundo? Eu penso que durante muitos anos, a Indonésia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A Turma da Mônica é clássica. Como não amar? E por falar em histórias, vamos a um formato interessantíssimo, o storytelling, ou storycast, como também é chamado. É uma técnica que narra fatos como se fossem histórias cativantes. Em vez de simplesmente informar, o objetivo é envolver o ouvinte através de uma narrativa criativa. A estrutura do texto inclui o tema, o argumento, a trama e o sentido. O storytelling melhora a qualidade da narrativa. Esta técnica não é apenas utilizada no jornalismo, mas também para contar uma variedade de histórias. Vamos dar uma espiadinha no podcast A Mulher da Casa Abandonada. É uma história impressionante sobre uma mulher de São Paulo que foi acusada de fugir para o Brasil após manter uma empregada doméstica em condições de escravidão por 20 anos nos Estados Unidos da América. Esse podcast é muito popular no Brasil e já acumula milhares de downloads. Bora conferir! Margarida Bonetti é Mari. Margarida Bonetti é a mulher da Casa Abandonada. Gente, que dó dessa mulher aí, olha a situação em que ela tá morando, né? Por que tava oficial de justiça, polícia, um escarcéu. E essa mulher passou com o cachorro e falou, dó nenhuma.
isso daí é gente muito ruim. Você não sabe o que ela fez no passado. Ela tá aqui foragida porque eles escravizaram uma empregada nos Estados Unidos. Você não tem ideia o quanto essa mulher é ruim. Incrível, né? Dá vontade de acompanhar a série até o final. Agora, se você está pensando em criar a sua rádio na escola, fora do ambiente digital, não se preocupe. As regras para textos e formatos são as mesmas. Então bora lá que vou te dar o passo a passo bem tranquilo para você criar o seu programa de rádio. Primeiro, escolha o tema e o formato. Dê preferência a temas relevantes, curiosos e que impactem o dia a dia dos alunos. Depois, é hora de escrever um roteiro. Organize o programa em blocos, defina os tópicos principais de cada bloco e anote todas as ideias e links importantes. Agora, escolha os entrevistados e certifique-se de que eles se expressam com clareza e têm domínio do conteúdo que vão abordar. No rádio, o som é a estrela. Por isso, um local mais silencioso e um bom microfone são essenciais. Mas o microfone não precisa ser caro. O segredo é escolher o certo para as suas necessidades. Se vai fazer entrevistas, tenha mais de um microfone à disposição. E sempre teste o áudio antes de começar a gravação. Na hora da locução, seja claro, compreensível e, preferencialmente, mantenha um tom de conversa amigável com o ouvinte. Não se esqueça das músicas, trilhas e efeitos sonoros. Tem bancos gratuitos na internet. E como e onde eu gravo isso? Calma, é bem simples. Você pode usar o seu celular ou um programa de gravação e edição de áudio. Existem opções gratuitas, como Audacity, Anchor e GarageBand, por exemplo. Com esses programas, você consegue nivelar o volume das vozes e fazer as edições necessárias. É só baixar para o seu computador ou celular. Ao editar, siga o roteiro, faça cortes e inserções, como vinhetas e efeitos sonoros. Salve seu podcast em arquivos WAV ou MP3. Beleza, já está quase tudo pronto. Mas como fazer para que todos possam ouvir o seu programa? Primeiro, você precisa criar um site para armazenar seus conteúdos e ter um endereço fixo na internet. Pode ser em plataformas gratuitas como WordPress ou Blogger. Isso é importante, já que algumas plataformas de música, como o Spotify, não hospedam podcasts diretamente. Show! Site criado, arquivos armazenados, é hora de distribuir. E aí? Qual a melhor plataforma para publicar um podcast? Isso depende do seu público e do tipo de conteúdo que você está produzindo. Algumas plataformas são gratuitas, outras são pagas. Aqui vai uma lista de algumas plataformas populares, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Amazon Music and Audible, YouTube e TuneIn. E claro, você também pode publicar o seu podcast na plataforma da Andar. Aqui, o sucesso é garantido. Prontinho! Agora é só abrir o microfone e conquistar o mundo. Chama a garotada, coloca a mão na massa e vai com tudo, professor!